Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que já faz um tempinho que eu gostaria de falar com vocês, que é sobre o contorno na maquiagem. Quem me acompanha já assim, há um pouquinho, acompanha o meu trabalho, percebe que eu não faço muito contorno, principalmente contornos marcados, e que eu tenho uma opinião assim muito formada a respeito disso. Lembrando que essa é a minha opinião, é o jeito que eu vejo a maquiagem, tá? Hoje em dia. Talvez para algumas pessoas vai fazer sentido e para as outras não, e tá tudo bem. Primeiro, hoje em dia eu não trabalho com contornos bem marcados na maquiagem, igual eu já trabalhei no início da minha profissão, né? Quando eu comecei a maquiar. Nós usamos luz e sombra para fazer contornos na maquiagem, né? O contorno que todo mundo conhece. Isso é usado há muitos anos atrás em palcos, em teatro, quando uma pessoa ela queria realmente evidenciar algo no rosto dela, né? Fazer uma transformação. Então, se você está, por exemplo, assistindo uma pessoa que ela está num palco, você precisa ver, né, o rosto da pessoa, você precisa conseguir enxergar, captar aquilo que ela quer transmitir, a intenção. Então, o contorno mais marcante, ele sempre foi usado para isso. Também o contorno, né, ele é usado em maquiagem drag, quando um homem quer fazer uma maquiagem para os traços do rosto com a intenção de ficar parecido com o da mulher, usa-se sim o contorno, ele é muito bem-vindo nisso. Maquiagem artística, enfim. Mas o que eu vou falar aqui pra vocês é sobre maquiagem social. Noivas, madrinhas, formandas, que é a maquiagem que eu trabalho hoje aqui no estúdio. E então, eis que um dia, né, a Kim Kardashian, ela aparece no Instagram com uma foto toda contornada, né? E depois disso, meu Deus, se popularizou, né? Todo mundo começou a usar contorno, começou a aplicar no rosto e de um jeito muito exagerado. Gente, na maquiagem social, eu não sou a favor de contornos que transformam as características da pessoa sem ter uma intenção naquilo. Principalmente quando nem a pessoa se queixa de nada, quando a pessoa, sua cliente, ela não chega pedindo alguma coisa. E eu também não sou a favor em relação a contornos que são feitos padronizados e sem entender o porquê está sendo feito aquilo, sem intenção. Sabe quando você pega o mesmo rosto, faz as mesmas marcações, pega outro rosto, faz as mesmas marcações. Teve uma época que aconteceu uma coisa comigo que foi assim, eu fiquei assim muito chocada, muito impactada, e eu falo que às vezes o que transforma a gente como ser humano, infelizmente, às vezes são os momentos que a gente passa por situações não tão boas, né? E um choque. E aí você começa a refletir sobre aquilo. Eu lembro que eu estava maquiando uma cliente minha e eu comecei a fazer os contornos com a intenção realmente de afinar o nariz dela, porque hoje a maioria dos contornos, vocês vão concordar comigo, a intenção é essa, né? Você querer afinar um nariz, afinar um rosto, afinar uma testa. Eu comecei a afinar o nariz da minha cliente. Ela sentou na minha cadeira, ela não me falou nada que incomodava ela. Ela confiou em mim e eu comecei a fazer as marcações, né? Ela sentiu o pincelzinho no nariz, enfim. Aí eu senti que ela ficou um pouco paralisada, assim, né? Tensa. Ela olhou pra mim e falou assim: "Ah, o meu nariz ele é grande, né? Ele não é, né, tão bonito. Ele é largo." Ela começou a falar coisas que eu senti, assim, o tanto que ela ficou constrangida e o tanto que eu fiquei assim, sério, acabada com aquilo. Porque eu senti que em nenhum momento ela se incomodava com o nariz dela, com alguma coisa relacionada a ela, e o fato de eu ter feito aquilo, porque eu fiquei, né, ali um bom tempo fazendo contorno. Talvez passou pela cabeça dela, talvez não, tenho certeza, de que eu achava o nariz dela que ele não pertencia ao padrão, vamos dizer assim, que ele não era bonito. Então hoje, gente, assim, a minha visão ela mudou completamente. Mas não quer dizer que eu não uso a luz e a sombra no rosto da cliente, porque aí aqui entra já uma outra questão. Luz e sombra faz parte do nosso rosto, praticamente de tudo, né? Onde você olha, tudo é formado por luz e sombra. E existe o jeito adequado de você fazer em cada rosto, principalmente se você quer sim deixar um rosto mais harmônico. Em qual sentido? Por exemplo, eu tenho uma outra cliente, ela é maravilhosa. E ela encana com o nariz dela que ele é tortinho. Então ela sempre fala: "Fabi,
Você já sabe, né? Faz para o meu nariz ele ficar mais alinhadinho. Eu posso usar da luz e da sombra para deixar uma impressão de que o nariz dela é um pouco mais alinhado. Ela sabe que é um efeito que a gente vê muito mais também na foto. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer 2 traços no nariz dela. Não quer dizer que eu vou afinar o nariz dela. Isso é padrão. O fato de você fazer 2 riscos aqui, um risco aqui na testa e aqui são padrões e nem todas as pessoas precisam disso. Essa minha amiga e cliente, ela não precisa, porque o fato de fazer os 2 tracinhos aqui não é isso que vai dar essa impressão que o narizinho dela é menos torto. E outra coisa, se você usa principalmente numa pele que é muito clarinha, se você não tomar cuidado com o tom que você vai usar para dar essa impressão de sombra, você corre um certo risco, assim, um grande risco de deixar a pele da pessoa alaranjada ou manchada. O tom do produto que você vai usar vai interferir e hoje eu canso de ver 2 traços laranja. Esteticamente isso, na minha opinião, não é bonito, não deixa a mulher bonita. Na verdade, isso para mim chama até mais atenção. No começo, quando eu comecei a maquiar, eu não tinha essa percepção. Então, assim, se você não tem essa percepção e tá me ouvindo agora e às vezes você tá se sentindo um pouco constrangida, esse vídeo realmente é só para fazer vocês refletirem. Por que que a gente tá fazendo isso? Todo mundo precisa ter contorno? Em pele negra, por exemplo, eu prefiro muito mais trabalhar com a iluminação do que com o contorno, porque fica natural. Tudo que vai tirar a naturalidade, tudo que eu vou olhar e vou ver que tem um contorno ali, eu não gosto. Porque às vezes a pessoa fala, ai Fabi, mas é pra foto. Mas a sua cliente, quando ela vai no seu estúdio ou quando você vai na casa dela, ela não quer uma maquiagem só para foto, ela quer uma maquiagem para foto e pessoalmente. Ela quer estar bonita pessoalmente também. Nós, como maquiadores, principalmente, nós temos muito essa responsabilidade. Primeiro, se a gente está sem querer impondo algum padrão nas nossas clientes. E eu acredito sim que muita gente às vezes chega reclamando, ai, não gosto do meu nariz, não gosto disso, não gosto da minha testa, não gosto disso. Às vezes por padrões, sim. Talvez você vai estar me assistindo e vai falar, ai, Fabi, não é padrão não, é porque realmente eu não gosto. Lá no fundo às vezes é, porque a gente tem o estereótipo de beleza, né? Tem a questão, né, das proporções áurea, da máscara da beleza, né, de várias coisas que a gente aprende no visagismo. Eu tenho estudado bastante isso e você começa a enxergar às vezes meio que minuciosamente algum tipo de padrão. Não tem como também né, entrar numa hipocrisia de ai, Fabi, então a gente tem que gostar de tudo e não mudar nada e não fazer isso. Não. Qual que é o ponto? Precisamos ter um equilíbrio. Tem muitas pessoas que chegam e falam isso pra mim, que eu olho pra ela, eu acho assim, ela é incrível, o nariz dela é incrível, mas ela se incomoda. O que que eu vou fazer? Ela se incomoda, mas eu consigo deixar o nariz dela então um pouco mais harmônico com o rosto, de acordo com o que ela gosta, sem precisar deixar ele transformado a ponto de ficar um risco, mas está nitidamente que o nariz não é dela. E isso é outro ponto. A maquiagem, ela tem a função de embelezar, mas tem muita coisa que a maquiagem não faz. A gente tem que explicar isso também, porque às vezes a cliente ela tem uma visão de tanto ver coisas exageradas na internet e de tanto ver certos tipos de padrões, de contorno, de jeito que nós maquiadores fazemos e às vezes elas acharem que isso é normal. E quando você vai conversando com ela, ela vai entendendo um outro lado. É a nossa função também educar, né? Aprender, ter técnicas, consciência do que a gente está falando e com isso educar para o bem, né? As nossas clientes. Então quando a cliente às vezes chega e ela fala, ai, tem como sumir com a minha papadinha? Normalmente a papada ela é um excesso de gordura. Se eu for pegar um bronzer, vamos supor uma pessoa que tem uma pele clara, vou pegar um produto mais escuro, um marrom, enfim, para passar nessa região, gente, a chance da pessoa ainda ter a papada e ter uma mancha laranja, uma mancha marrom na papadinha dela é gigante. A maquiagem, ela não tem função cirúrgica. Então, trabalhando com a sombra, eu até mostrei nos stories, né? Eu quero fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, mostrando um pouquinho da prática. Quando você tá reto e olha no espelho, naturalmente você tem sombras em algumas partes do rosto que sempre vai ter sombra. E é onde eu posso intensificar essa sombra
se eu quiser, dependendo do efeito que eu quiser. Porém, o tom que eu vou usar, ele tem que estar de acordo com a sombra que já existe. Eu nunca posso olhar para uma pessoa e ver o contorno. Agora é diferente, claro, se eu quiser um efeito bronzeado, um efeito de bronzer, né? Passar bronzeadinho aqui e aqui para dar aquele efeito, sempre esfumado. E eu falo isso com todo amor do mundo. A gente tem que parar de fazer isso. Tem meninas que eu vejo e esse momento, me julguem quem quiser, mas eu vejo modelos às vezes assim, que você vê que o antes dela, elas têm 15, 16 anos e o depois elas parecem ter a minha idade, 30 anos para cima. E isso traz para elas muitas vezes assim, preciso ter esse nariz, preciso ter essa boca, preciso ser assim. Ah, Fabi, acho que é coisa da sua cabeça, é porque realmente isso é mais bonito. Gente, não é. Não é, eu garanto que não é. Hoje eu sou muito bem resolvida com meu nariz. Graças a Deus eu não fiz nenhuma cirurgia. Não sou contra quem faz, já falei, tem casos e casos. Mas no meu caso, sim, era para uma questão inconsciente, de padrão, que eu achava que eu precisava mudar. Gente, tem pesquisa sobre isso. A maioria das pessoas chega na fase adulta e não se identificam com a própria imagem, não se reconhecem. E a maioria é por isso, por ter às vezes um padrão. Eu até perguntei nos stories, quando você pensa em beleza, você pensa sempre em alguém ou em algum outro conceito? A maioria das pessoas falou, eu penso sempre em alguém, em algum padrão específico. Gente, a maquiagem dá sim para você, né, deixar o rosto um pouco mais harmônico. Tem gente que tem alguma, não sei se é desarmonia que eu poderia falar, né? Tem algumas coisinhas no rosto que pode mudar. Quem não tem, né, gente? Eu tenho. Eu gosto de usar a maquiagem para me valorizar, mas de um jeito sutil, natural. E isso tem a ver com conhecer o rosto, conhecer sobre o rosto de pessoas, conhecer o que há dentro da pessoa, entender a personalidade da pessoa, que isso faz toda a diferença. Não há nada mais gratificante para um maquiador, para um profissional da beleza, quando você termina seu trabalho, a pessoa se olha e fala, sou eu. Eu até anotei algumas frases de um livro que eu estou lendo, que eu estou estudando um pouquinho sobre visagismo. Toda alteração no rosto marca a personalidade do indivíduo em sua forma mais profunda. Estabelecer a sua identidade o destaca como ser único. Cada pessoa é única do jeito que ela é. E a maquiagem, ela vem para agregar, para ser uma ferramenta embelezadora, para valorizar aquilo que a gente tem de natural e realçar, né, a nossa beleza. Ainda tem muita coisa exagerada, assim, que a meu ver mexe muito com o emocional da pessoa, mexe muito com o que a pessoa pensa sobre ela. Até a gente vê que tem muita gente fazendo procedimentos estéticos e parece que são todas iguais, né? Uma igual a outra. Ai, Fabi, mas eu quero ser assim, eu gosto disso. Não tem problema, mas talvez lá no fundo, é porque você ainda não conseguiu identificar a sua identidade, quem realmente você é. Muitas vezes, agora falando para você maquiador, a sua cliente ela não se identifica, a sua cliente ela não quer que você altere, ela não quer que você mexa no nariz dela, ela não quer ficar com o rosto mais fino, ela quer ficar bonita. Gente, esse é um assunto um pouquinho tenso, né? Mas eu sinto assim muito até como um dever meu como maquiadora tá fazendo esse vídeo. E eu quero falar nos próximos vídeos, se vocês quiserem mais sobre esse tema, né? Que perguntam muito pra mim, Fabi, como conquistar clientes que gostam desse estilo de maquiagem? Gente, tem muitas mulheres que se identificam, muitas. E muitas mulheres que às vezes usam maquiagem mais pesada porque não sabem que não é obrigado, que o contorno exagerado, o iluminador exagerado não faz parte das etapas da maquiagem como obrigação, não é obrigada. E quando ela vê uma nova proposta, quando você apresenta para ela uma nova visão sobre ela se encanta. Fabi, não sei fazer isso, tô vendo seu vídeo, tô me sentindo perdida. O que eu falo para vocês, estudem. Eu também estou estudando. Maquiador, qualquer profissional, a gente está em um processo constante de aprendizado, né? Quem fala que já sabe tudo não sabe nada, na verdade. Alunas minhas também têm me procurado, Fabi, eu faço maquiagem marcada, eu faço maquiagem pesada, mas eu gosto de uma maquiagem mais leve, que valoriza a mulher. Eu queria muito fazer um curso com você, eu queria muito aprender um pouquinho mais sobre o universo, esse universo, e eu fico muito feliz,
Porque não é só uma questão de, eu quero defender esse estilo. Não, é uma questão de você estar trabalhando o todo, gente. E isso está influenciando muito o emocional das pessoas. Tudo que a gente vê nos influencia. Então, assim, muito cuidado quando a pessoa ela tem alguma característica natural que é dela. Você ir lá, por exemplo, o nariz é uma das coisas. A gente tem mania de querer ir lá e afinar o nariz da pessoa. Pra quê? Ela pediu para afinar o nariz dela. Se às vezes ela se incomoda com o nariz dela, a gente consegue fazer, deixar ele com uma harmonia que ela quer, com jogo de luz e sombra, sem necessariamente transformar. A maquiagem, gente, não pode ser um padrão, tá? A maquiagem embelezadora, né? O próprio nome diz. É aquela maquiagem que vai valorizar aquelas características e você é única, cada um é único. Meus amores, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like pra mim, comenta aqui abaixo se esse é um tema que você gostaria que eu abordasse num próximo vídeo, um pouquinho mais na prática, que eu falasse um pouquinho mais. Se ficou alguma dúvida também, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos.